Aleluia. Como oferta de amor e sacrifício, quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vem o Senhor, vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Diga isso a Ele. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Levanta as tuas mãos e diga assim comigo: eu creio, Senhor, que a cada dia mais eu estarei ao teu lado, e que a cada dia mais o Senhor estará ao meu lado, em nome de Jesus. Amém? Que bênção louvar a Deus, que bênção a gente poder adorar ao Senhor, né? Quantos e quantos e quantos estão nesse momento querendo apenas um pouco de ar para respirar e não estão podendo. E a gente está aqui nesse lugar maravilhoso, porta que o Senhor abriu, né, para nos abençoar. Desafio Jovem da Paraíba, aqui no sítio, em Campina Grande, que cada um de vocês se sintam privilegiados por estarem aqui, amém? Cada um de vocês se sintam realmente abençoados, acolhidos, porque o trabalho e a ideia é justamente poder abençoar a tua vida, né? Deus abençoe ali aos familiares, sejam bem-vindos, que vocês abram realmente o coração de vocês. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida, e eu já quero ministrar agora, quem tiver com Bíblia aí, no Evangelho de João, no capítulo 4, uma palavra que eu particularmente amo demais. João, capítulo 4, a Bíblia nos mostra uma história tremenda, né? Na verdade não uma história, mas um fato tremendo que Jesus viveu e que ele demonstrou, confirmando o seu amor pelas nossas vidas. João 4, a Bíblia fala nesse texto sobre a mulher de Samaria. E olha o que aqui diz a palavra.
Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Galiléia retirando-se outra vez, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com quem tirar, com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Olha só a resposta do Senhor. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos por um instante. Senhor, eu te louvo e te adoro. Te agradeço pelo privilégio de ministrar a tua palavra, pelo privilégio de falar do teu amor e pelo privilégio, Senhor, de estar aqui nessa tarde com os meus irmãos, abençoando a vida deles, liberando essa palavra aqui no Desafio Jovem. Eu consagro a Ti cada um daqueles que aqui estão e eu te peço, tira agora todo o cansaço da carne, toda a dispersão da mente, nos dar a entender a Tua palavra e abre os nossos olhos espirituais. E eu sempre, ó Deus, te darei toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Jesus estava evangelizando, andando pelas cidades com os seus discípulos. E a Bíblia diz que ele precisou sair da Judéia mais uma vez para ir para a Galiléia. E ele precisava passar por Samaria. Nós sabemos que Jesus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele está em todos os lugares, ele é presente na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito. Ele poderia até fazer outra rota, ele poderia até ter tido uma outra atitude ou até mesmo ter ido outro dia, outro momento. Mas era necessário ele passar por Samaria. Passando por Samaria, ele chega no lugar chamado Sicó, como vocês viram aqui na palavra. E quando ele chega a Sicar, quando ele chega em Sicar, ele encontra aquela fonte, que era um poço na verdade, e ele se encontra com aquela mulher que era uma mulher de Samaria. Só para vocês entenderem, os samaritanos, eles não falavam com os judeus, eles não tinham contato com os judeus, eles até não poderiam ter contato com os judeus segundo aquilo que era a lei mosaica, né? Segundo aquilo que era a tradição judaica. Naquela época também, as mulheres, infelizmente era assim, elas eram muito subjugadas. Só para vocês terem uma ideia e entenderem até melhor a importância dessa palavra, as mulheres naquela época, né, no Estado hebraico judeu,
elas não podiam nem ler a Torá, que é a Bíblia dos judeus. Os judeus ortodoxos, eles diziam que as mulheres elas não tinham o direito de ler a palavra. Imagine de falar com um judeu que não fosse, logicamente, um familiar dela. Jesus chega naquele lugar, encontra aquela mulher e pede água para ela. A resposta dela foi uma resposta humana. Olha, eu não tenho como pegar água para você. Como que você, um judeu, vem falar comigo, uma mulher samaritana? A primeira coisa que ela achou estranho. E o título dessa ministração é justamente que Jesus não faz acepção de pessoas. Amém, queridos? Amém. Jesus, ele não olha para mim, sabe, se eu sou branco, se você é moreno, se eu sou baixo, se você é alto. Não. Todos nós, exatamente todos nós, somos iguais diante do Senhor. E ele aí, a primeira coisa maravilhosa que eu vejo nessa palavra, Jesus, ele quebrou um paradigma, né? Ele anulou um conceito humano e natural que existia na época, quando ele falou com aquela mulher. Ele já quebrou ali muitas regras humanas, né? Só em ele falar com aquela mulher. A segunda coisa maravilhosa que Jesus ele falou e mostrou aqui nessa palavra, ele ama ganhar vidas. Amém? Esse é exatamente o papel dele, né? Ele veio por mim, ele veio por você. Em João 3,16, o que é que a Bíblia diz? Que o Senhor morreu por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele ama ganhar vidas. Ele ama salvar vidas. E é exatamente isso que o Senhor quer fazer com a minha vida e com a tua vida, no nome de Jesus, amém? Ele encontra aquela mulher, fala com aquela mulher, quebra ali logo um padrão humano, natural, quebra um paradigma. Aquela mulher fica surpresa por ser ele judeu, né? Eles tinham a aparência de judeu, eles tinham as vestes de judeu, e os samaritanos reconheciam os judeus de longe. E ali, depois daquele encontro, o Senhor vai e dá uma direção para aquela mulher e ela responde humanamente para ele e diz assim: olha, esse poço é muito fundo. Eu estou vendo que você não está com corda, você não está com nada aí. Como é que você vai pegar água desse poço? E aí vem a resposta tremenda do Senhor para ela. Se você soubesse, oh aleluia, se você soubesse quem estava te pedindo água, você que iria pedir a ele, e a água que ele lhe desse seria uma fonte que ia jorrar no teu interior para a vida eterna. Aleluia. Amém? Amém. A gente vai falar de Jesus para as pessoas, né? E a gente aborda as pessoas na rua, às vezes a gente entrega um panfleto quando está evangelizando, às vezes a gente fala que Deus é fiel, que Jesus, né, o ama. E é óbvio que tem pessoas que dão atenção e tem pessoas que não estão nem aí. E muitas vezes que eu estou evangelizando e que eu vejo essas pessoas que não estão nem aí, sabe de que eu lembro, Saulo? Da mulher de Samaria. Eu lembro dessa passagem, porque o próprio Jesus falou: olha, se vocês soubessem quem estava te pedindo água, você inverteria na mesma hora. E você diria: eu quero beber dessa água. Eu quero experimentar dessa água. Eu quero provar dessa água. Eu quero beber da água viva. E eu quero ter essa fonte que vai jorrar dentro de mim durante toda a vida, em nome de Jesus. E eu quero te dizer, querido, nessa tarde, Jesus ama demais a tua vida, amém? Ele pagou um alto preço pela tua vida. Ele te escolheu, ele te resgatou, ele te chamou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Aquela mulher samaritana, prestem atenção, se fosse depender do evangelismo dos judeus ou dos próprios discípulos, ela ia ter a vida dela daquele jeito.
Porque os próprios discípulos do Senhor, eles andavam segundo uma tradição judaica. E eles não iriam falar com a mulher samaritana. Eles poderiam passar ali em Samaria várias vezes, ver aquela mulher tirando água várias vezes, mas eles não iriam lá abordá-la. Toda vez que falo de evangelismo, eu lembro uma época na minha vida que aconteceu uma situação muito interessante. Eu estava lá na beira-mar em Boa Viagem, sentado lá no calçadão, e eu não conhecia o Senhor ainda, e era uma época que eu estava muito depressivo, eu estava detonado, mas assim, no fundo do poço. Era aquela época que cada um de vocês passou, que eu achava que eu não teria mais jeito. Eu era um alcoólatra, um viciado, um dependente, e eu achava que eu não tinha solução. E eu lembro que eu tinha uma moto na época, aí peguei a moto, fui para a beira-mar, sentei lá na calçada e passei horas ali parado. Sabe, eu queria muito receber uma palavra. Olha, naquele dia, como eu queria que alguém chegasse para mim e dissesse 10% do que eu estou te falando hoje. Eu queria muito que alguém chegasse para mim e falasse assim: olha, Jesus te ama. Há jeito para a tua vida, há solução para a tua vida. Porque sabe o que é que eu pensava? Naquele dia eu pensava em tirar a minha própria vida. E eu lembro que vinha andando assim na calçada, alguns evangélicos, algumas mulheres evangélicas, e eu via, né, que eles estavam evangelizando, eles vinham entregando panfleto, e eu fiquei sentado ali, eu nunca mais esqueci daquilo, sabe, Luiz, com sede. Eu fiquei sentado assim esperando alguém parar para mim, entregar um papelzinho daquele e falar uma palavra, e como eu desejei aquilo. E aconteceu uma coisa interessante. Eu acho que eles eram judeus e eu era samaritano. Eles não podiam falar com os samaritanos. Eles passaram por mim e ninguém me entregou um papel. Ninguém me deu uma palavra. Ninguém falou nada. E aí, lógico, na mesma hora, o que aconteceu? O diabo falou. Aproveitou e disse: olha, nem para ser crente você serve. Não tem espaço para você na igreja. Você não pode ser evangélico. Nem eles querem falar com você. E eu estava muito mal, irmão. E eu nunca mais esqueci daquele dia. E logo, alguns meses depois, para a glória de Deus, eu tive um encontro com o Senhor, assim como a mulher samaritana teve um encontro com o Senhor. E ela passou a experimentar a água da vida, e eu passei a experimentar a água da vida. E até hoje, para a glória de Deus, jorra essa fonte da água da vida eterna dentro de mim, em nome de Jesus. E todas as vezes que eu estiver num lugar, eu já tive muita experiência, eu posso falar para vocês em todos os lugares. Na rua, no meu trabalho, no aeroporto, sabe, em qualquer lugar. E o Senhor virá para mim e falar assim: olha, vai lá e fala do meu amor para ele. Eu largo tudo, vou lá e falo do amor do Senhor para aquela pessoa. Porque hoje eu sei como é importante. O diabo poderia ter ceifado a minha vida. Glória a Deus que o Senhor tinha um plano e me resgatou e me libertou. E eu jamais esperava que, numa data como essa, no mês de julho de 2020, eu estaria aqui num sítio, no Desafio Jovem da Paraíba, falando para vocês que essa fonte da água da vida me salvou, me resgatou, me libertou, me transformou e me fez uma nova criatura para a honra e glória do nome dele. E eu estou aqui hoje para te dizer: Jesus te ama demais. Amém? Se assim não fosse, você não estaria aqui. A Bíblia diz um versículo muito forte, mas muito forte. A palavra fala assim: ainda que o teu pai ou a tua mãe te despreze, o Senhor jamais te desprezará. Amém? É muito forte, né? Porque a gente sabe o amor de um pai, o amor da mãe. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é mãe aqui? Só tem duas mulheres, né? Então as duas são. A gente não precisa nem falar o amor que uma mãe tem, né? A gente nem precisa falar o amor que um pai tem. E olha como a palavra é forte. Ainda que um pai ou uma mãe despreze o seu filho, o Senhor não vai desprezar. É lógico que um pai não vai desprezar um filho. É lógico que uma mãe não vai desprezar um filho, a não ser que seja uma louca como essa que está aí, inclusive na mídia, né? Que infelizmente matou o seu próprio filho.
uma louca. A Bispa Sônia dizia uma frase que eu aprendi com ela, né? E eu a amo demais, e eu nunca mais vou esquecer. Ela dizia assim, que uma mulher sem Jesus é uma louca. E é verdade. Porque uma mulher sem Jesus, ela é completamente desorientada. Um homem também sem Jesus. Essa mulher samaritana, ela era desorientada até esse dia. E eu quero liberar aqui de forma profética para a tua vida aquilo que Jesus fez. Eu não sei se você atentou num dos primeiros versículos que nós lemos. A Bíblia diz que era necessário que o Senhor passasse por ali. Amém? Você está entendendo isso no teu espírito? Amém. Era necessário que o Senhor passasse por ali. É necessário que você esteja aqui. É necessário que você passasse por ali. Foi necessário que eu ficasse naquela tarde, anoitecendo, lá naquela beira-mar, e visse aquelas pessoas passarem e sentisse aquele desprezo que eu senti naquela hora. Foi necessário. É necessário que eu esteja aqui essa tarde. Eu recebi um convite hoje para ir ministrar numa igreja, querido, no outro lugar. E aí eu virei para a pessoa e falei assim, ó, eu te agradeço demais o convite, mas esse domingo eu tenho um compromisso. Eu vou lá no Desafio Jovem. Vamos marcar outro dia. Por que eu estou te dizendo isso? É necessário estar aqui hoje à tarde. Eu pedi uma palavra ao Senhor para liberar sobre a tua vida. O Senhor me deu essa palavra. Foi necessário o Senhor me dar essa palavra para eu liberar sobre a tua vida. Para que você se imagine como aquela mulher de Samaria. E que você entenda que você está diante do Senhor. Que Ele é a fonte da água da vida. E que Ele está te dizendo, olha, se você soubesse, você que pediria essa água. E eu pedi essa água para o Senhor no dia que eu me entreguei para Ele. E eu desejei beber dessa água. E eu louvo a Deus, porque eu troquei um monte de tranqueira que eu fazia e tomava no mundo, para beber dessa água pura, a água da fonte da vida eterna. Glória. Aleluia. Amém? Amém? Que você abra o teu coração e que você beba dessa água. E é exatamente o cumprimento dessa palavra que eu vivo na minha vida. Eu lembro que eu era recém-convertido, Saulo, eu nunca mais esqueci desse dia, sabe? Minha mãe, que vocês conheceram, aliás, mandou um abraço para vocês, ela já voltou para Recife, por isso que ela não veio hoje. Mas ninguém melhor do que a tua casa, a tua família para te conhecer, né? E eu era muito louco, vivia na farra, vivia no mundão e tal, saía na sexta-feira, voltava na segunda. E aí de repente eu me converto. Falei para as pessoas que eu tinha entregue a minha vida para o Senhor, mas ninguém acreditava. Ninguém dava crédito. E aí quando foi na primeira sexta-feira, né, seguinte, que eu estava convertido, eu cheguei do trabalho, fui para casa, sentei lá no sofá, eu era solteiro, e aí eu via minha mãe passar, sabe, Saulo? Ela ia para lá, para o quarto, voltava, ela ia na cozinha, voltava, ela olhava para mim, eu estava lá sentadinho, lá no sofá, né? Tinha botado um copo d'água assim do lado da minha cadeira. Eu estava assistindo a televisão numa sexta-feira de noite, bem tranquilo. E ela passava, olhava, ia, voltava, daqui a pouco meu irmão ia, voltava. Eu notei uma movimentação diferente, mas não falei nada. De repente os dois foram lá, pegaram as cadeiras, sentaram perto de mim, meio assustado. Aí eu lembro que ela virou para mim e falou assim, meu filho, você tá bem? Aí meu irmão virou para mim e disse, você tá bom? Você tá tudo bem contigo? Aí eu falei assim, tô bem, tô em paz. Aí daí eles começaram a falar algumas coisas, né? E eu lembro que meu irmão virou assim para mim e falou assim, ó, você falou, né, desse papo de igreja e tal, mas assim, se você precisar, né, quiser sair comigo, ir para algum lugar, porque a gente na verdade tá meio preocupado com você. Aí eu sentei e eu não sabia nada da Bíblia, irmão. Eu nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. E eu lembro que eu virei para eles e sem saber e sem conhecer, eu terminei pregando essa palavra, porque olha o que é que eu falei para eles. Eu virei para eles e falei assim, olha, eu agradeço a preocupação de vocês. E eu entendo a preocupação de vocês. Eu não sei falar nada da Bíblia, eu não sei pregar, mas aí na hora foi o que Deus me deu assim de conhecimento. Eu peguei aquele copo d'água
E eu virei assim para minha mãe, eu falei assim, ó mãe, sabe como é que eu estou me sentindo? É como se eu tivesse com muita sede e você tirasse esse copo d'água da minha mão e eu não sentisse sede. Eu não sentisse desespero para beber. E eu nunca mais esqueci daquilo e eles também nunca mais esqueceram daquilo. O que é que eu estava dizendo? Eu bebi da fonte da água da vida. Aleluia! Jesus falou, aquele que beber desta água jamais sentirá sede. Beba dessa água, meu irmão. Beba da água da fonte, da água da vida. Você não vai sentir mais falta das coisas do mundo. Você não vai sentir mais falta das tranqueiras que o diabo te deu um dia. Você não vai sentir mais falta de absolutamente nada daquilo que te fazia destruir. Por quê? Porque a fonte que está dentro de você vai jorrar para a vida eterna. Amém? Amém. E eu quero finalizar essa palavra te dizendo que Jesus é a própria água da vida. Amém? Quem bebe dele jamais sentirá sede. Eu bebia tanto, que eu mesmo dizia. Eu dizia que eu achava que eu jamais iria parar de beber. E sabe quando Jesus liberta uma pessoa, eu não tenho problema nenhum. Não quero estar perto, nem estou perto, mas eu não tenho problema nenhum hoje de estar perto de uma pessoa que esteja com uma garrafa de bebida ou... Um endereço eu fui almoçar aqui, antes da pandemia, né? Eu fui almoçar aqui num restaurante bem conhecido aqui da cidade e fomos com a mesa, assim, estavam as pessoas do trabalho e tal. E aí eu cheguei um pouquinho depois, foram 3 carros, e aí quando eu cheguei eles já tinham escolhido uma mesa. Tudo bem. E lá na mesa que eles escolheram, era exatamente na frente de uma prateleira gigante, onde tem umas 100 garrafas de uísque lá. E a bebida que eu mais bebia era o uísque. E aí quando eu cheguei assim na mesa, eu fiquei meio incomodado com aquilo, sabe? Né? Não era bar, não era de noite, era hora do almoço, mas eu olhei, eu falei, bom, mas estava todo mundo já sentado, acomodado, as mesas juntas, eu falei, vou ficar aqui mesmo. E eu sentei lá e fiquei. E a gente tava lá conversando outras coisas de trabalho e tal, e fomos almoçar. E teve uma hora que eu olhei para aquele bar, para aquela prateleira, e eu falei assim, eu louvo a Deus por hoje poder sentar aqui e olhar aquilo para mim, ó, e saber que aquilo não é nada. Aliás, é um altar de destruição de Baal e um monte de porcaria, porque para mim não me interessa. O que é que eu estou dizendo para você? Eu bebi da fonte da água da vida e eu estou livre e liberto. Amém? Quem quer beber dessa água da vida? Então, glória a Deus. Eu vou orar por você. Eu vou abençoar a tua vida. Amém? Foi necessário que Jesus passasse por Sicar, passasse por Samaria. Foi necessário que Deus te mandasse aqui para o desafio jovem. Foi necessário que você passasse por essa experiência para você ouvir essa palavra, para você estar louvando a Deus todo dia, para você entender que há uma vida que o Senhor quer te dar e essa é a vida em abundância. É necessário que você abra o teu coração para entender que Deus tem um plano para fazer na tua vida. Amém? Que Deus tem um plano para realizar na tua vida. E preste atenção no que eu vou te dizer. Parece duro, mas é a mais pura verdade. Para esse plano se concretizar, meu irmão, não depende de mim. Não depende do Saulo. Não depende do pastor David Wilson. Depende exclusivamente de você. Amém? Depende de você. Jesus deu oportunidade para aquela mulher de Samaria, mas dependia dela. Ela poderia ter respondido, não, eu não quero saber, né, de judeu, eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber dessa água, mas ela quis saber. Quando os discípulos voltaram da cidade e viram Jesus conversando com a mulher de Samaria, eles pensaram até em regular ele, né, tentar, mas depois que eles viram a transformação na vida dela, eles entenderam
que Jesus não faz acepção de pessoas. Amém? Ele me escolheu e Ele te escolheu. Ele tem uma obra para fazer na minha vida, Ele está fazendo e vai fazer ainda mais em nome de Jesus. Ele tem uma obra para fazer na tua vida, está fazendo e vai fazer muito mais ainda em nome de Jesus. Amém? Quem sabe um dia eu vou chegar aqui no Desafio Jovem, vai ter uma outra turma ainda maior do que a de vocês e um de vocês vai estar aqui, ó, dando testemunho, ministrando a palavra, não é, Saulo? É assim que a gente deseja. Falando do amor do Senhor, dizendo que bebeu da fonte da água da vida e que hoje está curado, está livre, liberto, restaurado e transformado para a honra e glória do Senhor. Amém? Aleluia. Eu queria te pedir para você ficar de pé. Eu vou orar pela tua vida, eu quero te abençoar, eu quero selar essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu quero, querido, que você feche os teus olhos por um instante, curve a tua cabeça diante do Senhor, que se você puder, coloque as tuas mãos no teu coração, porque o teu coração, ele carrega todas as fontes dos sentimentos, todos os desejos, e a primeira cura que nós precisamos ter diante do Senhor, sabe qual é? É no nosso interior, é no nosso coração. Para que você seja curado no teu físico, para que você seja curado no teu emocional, para que você seja curado em todas as áreas da tua vida, você precisa ser curado no teu interior, no teu coração. Mágoas que você talvez carregue, traumas que você talvez ainda carregue, situações que marcaram a tua vida e que você não consegue se libertar delas. Eu quero te dizer agora, no nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, foi necessário que o Senhor te trouxesse até aqui. É necessário que essa palavra faça morada no teu coração e que você possa reconhecê-lo como único e suficiente Salvador da tua vida. E antes de orar, abençoando cada um de vocês, eu quero nesse instante fazer uma pergunta que um dia foi feita para mim e esse foi de fato o melhor convite que eu já pude receber. Quem está aqui hoje, assim como aquela mulher de Samaria, deseja beber da fonte da água da vida que é Jesus Cristo? Quem está aqui hoje e deseja entregar a sua vida para o Senhor, faça só um sinal e levante uma das tuas mãos aí, amém. Eu vou orar por você, amém, glória a Deus. Se há mais alguém, faça só um sinal. Eu quero renovar a aliança. Amém, glória a Deus. Nós vamos orar. Se tem mais alguém que quer renovar a sua aliança, se tem mais alguém que quer entregar a sua vida para o Senhor, eu quero orar por você agora, querido. Eu quero abençoar a tua vida. E eu quero que você saiba, foi necessário você estar aqui hoje à tarde. É necessário que eu estivesse aqui hoje, que o Senhor pudesse trazer essa palavra para trazer esse refrigério à tua vida em nome de Jesus. Então, eu vou orar, eu quero abençoar a vida do irmão ali que quer renovar a sua aliança. Amém. Em nome de Jesus, aí mesmo, no teu lugar. Eu quero fazer essa oração, eu quero que você repita comigo essa oração. E eu quero, na verdade, eu queria que todos repetissem essa oração comigo, não só ele, mas que todos nós. Repete comigo e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta tarde, nesse dia, que o Senhor preparou para me abençoar, eu entrego a Ti a minha vida, a minha alma, o meu espírito, e eu te peço, renova a Tua aliança com a minha vida, escreve o meu nome no livro da vida, para que jamais eu saia de lá. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados, e me ensina a andar na Tua presença, a beber da fonte, da água da vida, e que sempre exista em mim essa fonte para jorrar a vida eterna, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Deus,
como eu te agradeço por essa tarde. Eu levanto as minhas mãos, ó Deus, e te louvo pela vida dos teus filhos que aqui estão, por aqueles que renovaram a sua aliança, por aqueles que se entregaram a ti. Espírito Santo de Deus, eu te peço, visita a vida de cada um deles agora, faz morada no coração dos teus servos, Senhor. Meu Deus, o teu filho que está renovando a tua aliança, que ele sinta o prazer, a alegria da salvação e desse renovo, que ele seja marcado por ti e que essa palavra seja realmente uma fonte a jorrar no seu interior todos os dias da sua vida. Senhor, eu abençoo, Pai, os teus filhos. Meu Deus, eu levanto as minhas mãos agora, como teu servo, como teu sacerdote, como autoridade espiritual constituída pelo Senhor. Eu envio sobre os teus filhos aqui presentes a tua glória, a tua paz, o teu amor, a tua unção e o teu poder recaia sobre a cabeça de cada um. Aleluia! E que em nome de Jesus eles cresçam na tua presença, eles se fortaleçam na tua presença e eles se renovem na tua presença. Meu Deus, marca a vida dos teus filhos, Pai, que daqui se levantem homens e mulheres, meu Pai de Deus, para fazer a tua obra, para ganhar os seus familiares, que assim como a mulher de Samaria, eles possam beber da fonte da água da vida que chama-se Jesus Cristo, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. E eu libero, Senhor, essa palavra sobre eles. Eu abençoo a tua vida, eu declaro a tua vida alicerçada na rocha que chama-se Jesus Cristo. Aleluia. E eu declaro que a partir de hoje você é nova criatura, lavada e remida no sangue do Cordeiro, que as coisas velhas se passaram e que o Senhor fará tudo novo, em nome de Jesus. Amém. Dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aplauda mesmo a Ele. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade para sempre. Amém? Amém. Essa fonte da água da vida já está no teu interior. Amém? Ela vai jorrar na tua vida todos os dias. Eu quero que você jamais se esqueça dessa palavra. Amém, queridos? Que você jamais se esqueça que o Senhor não faz acepção de pessoas, que Ele te ama demais. Ele te deu uma oportunidade de você escrever uma nova história. As coisas velhas se passaram e eis que faço nova todas as coisas. Ele está te dizendo isso hoje. Amém? E eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi. O meu passado só serve para uma coisa: para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém? Não tenha vergonha do teu passado, não tenha vergonha daquilo que o diabo fez te humilhando, não tenha vergonha. Na verdade, pise na cabeça dele com a autoridade que há no nome de Jesus. E você vai testemunhar para todo mundo ver que o teu passado só serve para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero finalizar liberando a bênção sacerdotal sobre a tua vida. Que a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus estejam sobre cada um de vocês. Que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre ti. Que o Senhor resplandeça o brilho dele sobre a tua face e te dê a paz. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo e te envio liberando para uma semana abençoada. Te abençoando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe poderosamente. Saulo quer falar